Vamos então começar o capítulo 23, Pesadelos. Enquanto Alfredo continuava dirigindo os serviços, nosso instrutor, com a permissão dele, conduzia-nos aos leitos distantes nos quais se asilavam os enfermos desatendidos quanto ao auxílio magnético. Então vamos lembrar que no capítulo anterior nós vimos aqueles 400 que estavam sendo atendidos e os outros, 1.600 mais ou menos, estavam recebendo alimentação uma vez por dia, mas eles não estavam podendo receber auxílio magnético. Precisamos acentuar experiências e aproveitar oportunidades, afirmou Aniceto sorridente. Acompanhamo-lo curiosos, identificando as expressões isoladas, dolorosas ou terríveis daquelas máscaras mortuárias. Quando nos encontrávamos a regular distância da zona central, o instrutor esclareceu em tom grave. Desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete de auxílio magnético às percepções. Para ajudar eficientemente os nossos amigos encarnados, é necessário saibamos ver com clareza e precisão. Então, a Aniceto estava querendo ali buscar mais conhecimento para o André e para o Vicente, por esse trabalho que é feito aqui, pelo pessoal do Gabinete de Auxílio Magnético, as percepções, para que eles pudessem melhorar, aumentar as percepções deles, para quando estivessem na Terra poderem ajudar com mais facilidade. Indicando os doentes imóveis, acrescentou: todos os que dormem nestes pavilhões permanecem dentro do mau sono. Então, ele está colocando que todos que estão ali estão em pesadelo. Mas teremos porventura, nas zonas espirituais, os que estejam em bom sono? Interrogou Vicente de modo brusco. Sem dúvida, respondeu Aniceto solícito. Temos, na esfera de nossas atividades, os que repousam períodos curtos, quais trabalhadores retos que esperam repouso noturno, com a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar de consciência aliviada. Existem aqueles que passam por um período de sono, mas um período curto, para recobrar energias, para se restabelecerem logo depois do desencarne e depois continuam a jornada. Fez uma pausa, como quem estudava o melhor meio de sintetizar por não perder tempo, e acentuou: mas esses não precisam estacionar como filhos da sombra nas construções de emergência de um posto de socorro. Então, esses irmãos que estão adormecidos no sono bom, estão adormecidos em casas de estudo, em casas no plano espiritual, em situações melhores do que num posto de socorro como aquele ali na crosta da terra. Em seguida, retomou o fio da lição e continuou: quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Então, se nós causamos o desequilíbrio, então quem desencarna com a mente desequilibrada, teve uma vida desequilibrada, vai passar para o mundo espiritual com a sintonia dos que estavam à sua volta quando encarnados e vai adormecer em pesadelos, num círculo vicioso ali daquilo que aconteceu e das coisas ruins que fez, dos maus pensamentos, dos maus atos. Vai ficar num looping revivendo aquela situação. Então, repetindo: quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Todos estes irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Vejamos o aproveitamento de vocês. Procedamos a observações rápidas. Antigamente, o inquérito anatômico, o exame das vísceras, a perquisição científica nas células, também aparentemente mortas. Agora, a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental.
O que o Aniceto está colocando assim, aqui como o Vicente e o André são médicos, ele está colocando antes, vocês examinavam o corpo, a matéria, analisavam as células. Agora vai ser a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. Mudou o tipo de exame que eles têm que fazer. E com expressão decidida concluiu resoluto: mãos à obra. Designando-me um corpo envelhecido de mulher, recomendou: você, André, examine detidamente essa irmã. Abstenha-se de todas as considerações do plano exterior. Observe-a com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance. Ou seja, mantenha o foco nesta senhora, procure auscultar a mente dela, né? Seja incisivo. Sinceramente interessado em atender, não reparei nas ordens que o nosso instrutor transmitia a Vicente. Lógico, ele estava com foco, estava focado ali em tentar auscultar a mente dessa irmã adormecida ali em pesadelo. Procurei esquecer os quadros externos, focalizando aquela máscara feminina com todos os meus recursos mentais. À medida que me despreocupava dos interesses diferentes, observava a sombra cinzento escura que se ia condensando em torno da fronte. A visão parecia auxiliar-me o poder de concentração. Reconhecendo que o fenômeno se acentuava, não mais lembrei qualquer objeto ou situação exterior. Ele manteve o foco naquelas nuvens, naquela cinzento escuras, né, que envolviam a fronte daquela mulher para poder ver, né, para poder ver o que estava na mente dela. Estupefato, comecei a divisar formas movimentadas no âmbito de pequena tela sombria. Perdão. Surgiu uma casa modesta de cidade humilde. Tive a impressão de transpor-me à porta. Lá dentro, um quadro horrível e angustioso. Uma senhora de idade madura, demonstrando crueldade impassível no rosto, lutava com um homem embriagado. Ana, Ana, pelo amor de Deus, não me mates, dizia ele súplice, incapaz de defender-se. Nunca, nunca te perdoarei, exclamava a mulher, acrescentando em tom lúgubre. Perdão. Morrerás esta noite. Vi o infeliz cair exausto. Envenenaste-me com bebida mortal, exclamava ele lacrimoso. Perdoa-me se te causei algum mal. Sou pai, Ana. Preciso viver para os meus filhos. Não me mates por piedade. Perdão. Ela ouviu com frieza e respondeu duramente: morrerás mesmo assim. Tenho a infelicidade de amar-te, a ti que pertences a outra mulher. Não quiseste seguir-me e preciso vingar-me. Rebocando-se no assoalho, tornava-o infeliz. Deus sabe que estou arrependido do meu criminoso passado. Quero viver para o bem, Ana. Perdoa-me por amor do Eterno Pai. Quem sabe poderei auxiliar-te como irmão? Ajuda-me para que te possa ajudar. Não me mates, não me mates. A mulher, porém, como se tivesse a maldade agravada, ao ouvir a expressão da virtude, tomou de um pesado martelo e exclamou: Deus não existe, Deus não existe, morrerás infame. E de súbito, crivou-lhe o crânio de marteladas surdas. O homem expirou sem um grito. Logo após, vi a criminosa conduzindo o cadáver em carrinho de mão, através de um trilho ermo.
Acompanhava-lhe os movimentos com interesse. A noite estava muito escura, mas observei-a parada junto à via férrea. Sondou os arredores, certificou-se do insulamento em que se encontrava e depôs a estranha carga sobre os trilhos. Via dispondo o cadáver para que a cabeça fosse decepada à passagem do comboio, retirando-se apressadamente, reconduzindo o pequeno carro vazio. Não esperei a máquina de ferro. Segui a mulher, que me pareceu inquieta e pensativa. Antes, porém, que depusesse o carrinho no extenso quintal, vi que arregalava os olhos como louca, cercada de seres que me pareceram bandidos de negras vestes. Era ela agora quem acusava estranha embriaguez de pavor. Afins atraem afins, né, por sintonia. Vencera um pobre homem invigilante, mas, a meu ver, seria vencida por seres mais perversos, talvez, que ela própria. Acudam-me, gritava espavorida, e continuava a cena em que a desventurada golfava súplicas em vão. Senti-me como espectador, que precisasse movimentar qualquer socorro. E, graças à bondade divina, não experimentei pela mulher infeliz, senão a mais viva compaixão. Ele não julgou o ato dela, ele não foi juiz naquela situação. Ele a olhou como ela era, uma pobre coitada, um espírito menos esclarecido, né, que precisava ali de ajuda, precisava de orações, precisava de bons fluidos, porque estava ali assolada pelos irmãos que ela mesma chamou e que por sintonia estavam à volta dela, porque tinham os mesmos sentimentos que ela tinha, e ela, ao se ver no meio deles, ficou apavorada. Ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, recordei as lições já recebidas em nosso lar e pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida ao meu coração. Aí nós vamos ver a benevolência, né? A empatia. Ele está se colocando a benevolência, ele está se colocando ali como aquela mulher pode ser uma filha, um ente querido, um ser amado de outras vidas. Eu tenho que ter para com ela um olhar de compaixão. E nós vamos ver aqui a seguir a empatia, ele se colocando no lugar dela. Quem sabe a educação que ela teve, os sofrimentos que ela passou, a trilha que ela levou até para chegar até ali, as vidas que ela teve, né? Então, quem era ele? Quem somos nós para julgar alguém? A gente não sabe se tivesse a mesma trilha que aquela pessoa, se tivesse vivendo a mesma situação dela, se nós não faríamos ainda pior. Então, nós vamos ver aqui, voltando ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, recordei as lições já recebidas em nosso lar e pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida ao meu coração. Se Ana estivesse no mundo ao meu lado, na família do sangue, não desejaria auxiliá-la? Por que haveria de acusá-la se não lhe conhecia o passado total? Aqui nós estamos vendo a empatia. Ter-lhe-iam dado a educação na infância, a bênção do lar, a segurança de um afeto sem manchas? Quem sabe viera de longe como pedra incompreendida, rolando nos abismos do sofrimento? Que laços a uniriam à vítima, igualmente digna de piedade fraternal? Como teria começado o drama doloroso? Não sabia. Enxergava somente a pobre mulher, rodeada de sombras agressivas, implorando socorro. Ignorava como ajudá-la, mas recordei que Ana era minha irmã, filha do mesmo pai, irmã que adoecera no caminho comum, sem que eu pudesse, pelo menos por agora, indagar a causa. Procurava comigo mesmo algum meio de auxiliá-la quando alguém me chamou de súbito. Era Aniceto que exclamava bondoso: Vem, André,
Vicente e você têm sabido aproveitar alguma coisa? Estou satisfeito. Então ele estava irradiando energias ali para ela, procurando ajudá-la, sem julgá-la, olhando como ela era mesmo de fato, um ser, uma irmã, filha do mesmo pai, infeliz, né? Sem conhecimento, ignorante das coisas de Deus e das coisas boas. Então o Aniceto estava satisfeito porque ele e Vicente estavam sabendo usar as energias, estavam sabendo como lidar com os irmãos menos esclarecidos. Aí ele continuou, vou repetir, vem André, Vicente e você têm sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã infeliz. Guarde a certeza disso e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Conforme observaram de perto, sabem agora que cada um dos que aqui dormem no sono atormentado vivem estranhos pesadelos de que não podem isentar-se de um instante para outro. Eles vivem os pesadelos das situações que criaram, das escolhas que fizeram. Esses irmãos menos esclarecidos que estão à volta dela, não estão à volta dela por castigo ou por alguém mandou, não. Eles estão à volta dela por sintonia, pelos mesmos sentimentos de ódio, de raiva que ela manifestou e pelo ato criminoso que ela cometeu. Não precisamos comentar qualquer episódio dessas existências vividas em oposição à vontade divina. Bastará lembrar sempre que a dívida em toda parte anda com os devedores. Nunca, jamais, em tempo algum, nós nos afastaremos das dívidas que criamos. Nós podemos levar um tempo para podermos ressarci-las, porque elas ficarão na nossa existência ali, mergulhadas, né, nas imagens e nas vidas que tivemos, né, mergulhadas na nossa existência, aguardando o tempo certo para que possamos, na hora que tivermos capacidade e compreensão para ressarcirmos aquele erro, aí nós entraremos em contato com as pessoas, com aquelas situações em que vivemos e vamos aos poucos ressarcindo as nossas dívidas. Por isso que eu brinco que nós pagamos as nossas dívidas que nem carnê das Casas Bahia, em suaves prestações, porque nós vamos pagando aos poucos, conforme a nossa capacidade de aprendizado e de entendimento, para que possamos nos arrepender realmente e começarmos o trabalho de retificação, de ressarcimento dos erros. É o que ele coloca aqui. Não precisamos comentar qualquer episódio destas existências vividas em oposição à vontade divina. Bastará lembrar sempre que a dívida em toda parte anda com os devedores. E com expressivo olhar acrescentou, voltemos ao centro, devemos cooperar na oração. Então, nós vemos aqui que eles voltam ali para o centro da casa, onde eles vão participar da oração, e é um capítulo lindo, que é o nosso próximo capítulo, que é a oração de Ismael. Vamos então continuar aprendendo e estudando no próximo capítulo com essa oração maravilhosa.